Fala galera, meu nome é Thiago Fidelis, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou bater um papo com o Roger Barbosa, engenheiro civil que atua há mais de 5 anos na profissão. Roger, obrigado por esse bate-papo. E, cara, queria saber como que você iniciou a sua profissão, como é que você escolheu a profissão de engenheiro civil? Tá, boa noite aí. Então, eu escolhi quando eu estava quando eu estava com meus 16, 17 anos ali no final do ensino médio. Eu era uma pessoa que me dava muito bem com exatas, né? Então, eu sempre vi essa questão de exatas algo que eu me identificava. E também, assim, eu sempre gostei de ver as coisas sendo construídas, né? Essa percepção de você poder construir algo que você se familiarize com aquilo, né? Então, eu sempre gostei disso, né? Por mais que isso não tenha nenhuma ligação com a minha família, não tem nenhum engenheiro, construtor, eu migrei para migrar para essa área, eu simplesmente aí me via nessa área, né? Então, eu sempre gostei de exatas e gostei dessa parte de construção. Mas aí, vamos supor, para se dar bem na profissão de engenheiro civil, necessariamente tem que ser bom em matemática, ou seja, tem que gostar de cálculo? Sim, o diferencial dos engenheiros, né, é um perfil racional, totalmente racional. Engenheiro é preto no branco, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 4 e assim vai. Eles têm que ser totalmente racional, lógico, até por questões aí para resolver problemas, né, que acontecem aí na engenharia, em construção, projetos, tem que ser totalmente lógico. Mas aí eu queria entender assim, quando a gente fala da profissão de engenheiro civil, é uma das profissões mais cobiçadas no mercado. Digo isso porque eu lembrava até do meu pai, quando ele perguntava para mim, filho, você vai estudar o quê? E qualquer profissão que viesse para pensar numa profissão que dá dinheiro, a gente tinha alguns cursos já que sabia que isso ia vir. Ou era medicina, no caso médico, ou era advogado, ou engenheiro, porque o engenheiro ele sempre foi muito bem visto. O que eu queria saber de você? É uma profissão que remunera bem o profissional? É uma profissão que a pessoa ganha bem? Como é que é isso? Sim, o profissional engenheiro, né, independente da área, né, eu sou engenheiro civil, mas independente da engenharia, são ferramentas diferenciadas em qualquer área que você... em qualquer área que a pessoa esteja atuando por essa qualidade que a gente conversou agora atrás, de eles serem totalmente lógicos, ter o raciocínio rápido, né? Então, o engenheiro ele se enquadra, é uma peça fundamental para trabalhar em um banco, e por aí vai. Tem engenheiros também que trabalham em áreas de hospitais, né? Então, também o engenheiro tem que saber lidar com pressão também, né? Basicamente, o engenheiro resolve BO, melhor dizendo aí, o linguajar do dia a dia. A gente estuda para basicamente resolver o BO de alguém, um problema de alguém. Como que é uma rotina de um engenheiro civil? Olha, o engenheiro ele tem que ser essa pessoa totalmente centrada, tem que ter paciência, tem que saber também lidar com pressão, né? E o dia a dia dele na obra é também saber lidar com pessoas, né? Então tem que saber, tem que ter o espírito também de liderança, né? Porque pessoas vão fazer o que você pede. Então você tem que saber também, tem que ter o domínio do que você está pedindo para as pessoas. E também, obviamente, tem a questão ali não tão racional ali de, vamos dizer assim, interpessoal, de você lidar com pessoas, né? Então entra mais a parte psicológica de também saber conversar, né, com as pessoas ali durante o dia. Mas basicamente assim, o dia a dia do engenheiro é esse, ele tem que ter assim o domínio, tem que ter a liderança, tem que saber lidar sob pressão e também tem que saber várias outras coisas, vender
Obviamente também a questão, no meu caso, eu tenho uma empresa, então tem o empreendedorismo também, né? Então tem que juntar tudo isso e a luta. E quando a gente fala, por exemplo, da profissão de engenheiro civil, é cabível de erros? Porque eu imagino que quando você está levantando um prédio, uma casa, você não pode errar. Como que é isso, lidar com essa? Porque você falou pressão minutos atrás agora. Como que é isso? Tipo? Então, a gente, em todo o cálculo, né, na nossa área, né, na faculdade, quando a gente aprende algumas matérias, né, então, até algumas coisas que a gente faz pedido, que a gente calcula sempre para mais, nunca para menos, nunca no limite. A gente tem que sempre trabalhar com 30%, 40% de folga, né? Então, a gente sempre quando vai dimensionar algum projeto estrutural ou vai fazer algum pedido de alguma coisa, a gente sempre tem essa porcentagem de folga, né? Então a gente não trabalha com limite, quando a gente faz um projeto também estrutural, melhor dizendo, a gente tem que calcular o improvável também, né? Provável, o peso próprio ali de pessoas, móveis, mas a gente tem que pensar também que a pessoa vai receber pessoas também, então a gente trabalha ali com um certo grau ali de folga, né? Falando um pouco sobre a questão até do que é essencial para a profissão. Olha, o engenheiro civil, ele tem que ter domínio de normas técnicas. O diferencial de um engenheiro, o que se difere do engenheiro para uma pessoa de obra, porque nessa minha área tem muitas pessoas que cresceram com um método de construção que sempre deu certo e nunca precisou de um engenheiro. Então, assim, o que se difere um engenheiro civil nessa parte de obra é ele ter o domínio. Dá certo porque por conta disso, por conta desse método, por conta desse outro método, por causa dessa norma, você seguiu essa norma, isso aqui não tá certo. Às vezes também a pessoa sempre fez de uma maneira que deu certo, mas também ela sempre usou um pouco mais de material, poderia ter poupado um dinheiro nisso, naquilo, e isso se dá pelo engenheiro estar preparado e ter domínio ali das normas, né, de toda a parte de engenharia, né? Falando um pouco sobre a graduação de engenheiro. É uma graduação difícil? Porque eu sei que é uma das mais longas, né? Sim. Se eu não me engano, 5 anos. 5 anos. É difícil? Sim. A faculdade, ela é bem, vamos dizer assim, um linguajar, é bem puxado. É bem imersivo, né? Se você realmente não focar ali, você não consegue até terminar dentro desse período mesmo, né? O pessoal tem pessoas que prorrogam aí a faculdade para 8 anos, 10 anos. Eu já conheci pessoas com 10 anos, mais de 2 Copas do Mundo, né, meu? Mas é um curso bem, assim, imersivo, né? Que precisa realmente focar, porque senão você acaba... assim, são bem teorias, tem muita fórmula, se você não prestar atenção, é bem minucioso, né? E bem lógico, bem assim, você tem que estar focado, né? Então, se obviamente você não estudar tanto, né? Não focar tanto, não se dedicar, realmente não dá certo. O que não fazer? Olha, o diferencial de um engenheiro o que faz você se diferenciar é essa questão de você perguntar. Então você tem que saber. O que não fazer, você ir pelo que o pessoal fala. O engenheiro não é assim. O engenheiro, ele sabe o porquê de cada coisa. É um pouco sistemático falar isso, mas o engenheiro tem que saber o porquê de tudo. Dá certo, vamos seguir assim porque dá certo, fulano. Não. Por que dá certo, né? Então você não pode ser esse profissional, Maria vai com as outras, né? Vamos melhor dizendo aí, né? O linguajar, mas você tem que se diferenciar. Você não pode ser
mais do mesmo, né? Você não tem que seguir o que o restante fala, você tem que saber o porquê de cada coisa. E aí, quando a gente fala sobre a profissão, o que é bom e o que é ruim? Olha, o lado bom e o ruim, tá? Porque eu só completando a minha pergunta. Porque, às vezes, a gente sabe que muitos têm uma visão de engenharia, aquela coisa, mas ninguém entende realmente a verdadeira realidade da profissão. O que é prazeroso e você enxerga como prazeroso na profissão de engenharia civil? E o que você acha que, putz, isso aqui tira meu sono? Olha, tem inúmeras coisas aí que eu posso ir citando, né? O engenheiro, assim, vamos começar pelo lado bom, né? O engenheiro, por ele ser uma peça extremamente lógica, sistemática, racional, isso para o dia a dia, né? É diferente, né? Porque você tem um outro prisma de olhar o mundo para certas coisas, né? Então, para o dia a dia, isso acaba até ajudando, né? Ser uma pessoa organizada em si, né? Isso é bom, né? Mas também tem horas que eu digo que é ruim, né? Tem momentos que não precisa ser tão levado dessa maneira, vamos dizer assim, tão sistemático assim. Eu acredito que por ser essa questão, por ser o engenheiro ser uma pessoa muito racional, esse é um diferencial para você ter um prisma, para você ter uma visão de mundo, né? Esse é um lado bom, pensando em engenharia, olhando o mundo afora, né? O porquê de cada coisa. Isso eu estou falando não só engenharia civil, qualquer outra engenharia, né? Um sistema dentro da empresa, porque é assim, porque é engenheiro de produção, porque é assim, porque é assado, engenheiro químico, porque essa fórmula é assim. Enfim, você acaba sendo uma pessoa questionadora. Mas talvez isso, levado muito a sério, pode, né, acarretar e ser uma pessoa talvez inconveniente, talvez. Por que você acha que a carreira de engenheiro ela é tão, assim, bem vista? Obviamente hoje existe uma pulverização de várias profissões. Sim. Hoje realmente não é só engenheiro que é olhado com bons olhos para uma boa profissão, mas a gente sabe que durante anos, né, durante décadas, engenharia, compondo aquelas outras que eu comentei contigo, ela sempre realmente foi muito bem vista. Por quê? Olha, isso até a gente já chegou até a falar desses tópicos aí nessas perguntas anteriores, porque é uma faculdade que a pessoa tem que se dedicar, ela tem que estudar muito, né? Então, assim, você partindo desse pressuposto que você estuda muito, você é uma peça fundamental, por ser uma pessoa, né, com vários, enfim, com um nível de responsabilidade muito alto. Não, eu digo assim, é uma peça fundamental para qualquer empresa, né? Então é uma pessoa versátil, né? Então acredito que engenharia é bem vista dessa maneira por conta disso, né? O profissional engenheiro ele pode se encaixar em várias áreas, né? Então acredito por isso que acaba diferenciando aí a engenharia em si, né? Quando você era adolescente, que você citou, você já tinha uma convicção, uma total convicção de que engenharia ia ser o curso que se encaixaria com o seu propósito profissional. E aí minha conclusão é, por que você acha isso? Digo, porque às vezes a pessoa, e quem não segue exatamente tem esse problema de se identificar, e isso você é um dos poucos que eu conversando aqui no meu canal, porque às vezes a pessoa demora para se achar. Ele começa a fazer um curso, ele vai testando, ele começa uma profissão e fala, não é isso, não é isso. E você já tinha isso claro na sua cabeça. Sim. Por que você acha isso? Olha, agora que teve essa pergunta, né, essa segunda pergunta, eu tive, né, poxa, quando a gente é mais novo, a gente tem os sonhos, né, a gente é movido por isso, né. Tive sonhos de ser advogado, engenheiro, skatista, né? Jogador de basquete também, né? Mas assim,
em termos de profissão, o que eu tinha facilidade, o que eu gostava, o que eu e também o que encaixa com o meu perfil de pessoa, era engenharia, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, não vou dizer sistemática, mas sempre fui uma pessoa muito racional, e isso se dá pelos meus pais serem assim, né? Preto no branco, né? Então eu fui criado assim, então eu fui construído num perfil que se encaixa completamente em engenheiro, e soma com a questão de eu gostar de ver as coisas sendo construídas, né? Então isso daí acaba somando, é uma somatória de fatores, né? Antes de pensar em engenharia civil, eu pensava também em ser advogado. Eu falei, poxa, eu gosto de ler, fora a questão, obviamente, minhas notas em exatas aí na escola eram melhores, né, do que português, né? Mas eu gostava de ler, o que eu gosto de ler. Eu acredito que eu não daria tanto certo lendo leis, né? Porque eu acredito que advogado tem que ler e interpretar e saber o que tem ali, né? Os códigos penais, né? Então eu gosto de ler o que eu gosto de ler, vamos dizer assim, livros que possam complementar eu crescer, né? Mas eu não gosto de ler leis. Aí eu falei, bom, eu gosto de ler leis, não gosto de ler leis, então acho que eu não me encaixaria como advogado, né? Até cheguei em palestras antes de fazer faculdade de engenharia civil, eu cheguei em palestras de advogados que estudaram na USP, né? Para ver como é que era, né? Como se portava a visão de um advogado para o mundo, e vi que não era para mim, mas eu admiro nessa área, né? Então tentei, mas também conheci engenheiros, construtores, então foi aí que eu vi que realmente eu me encaixava naquilo, né? É uma profissão que você acha que só emprega homem? Olha, não, é uma profissão que também emprega muitas mulheres aí também. Tem muitas mulheres aí trabalhando nessa nossa área de engenharia civil. Em obra. É mesmo? Em obra. Assim, as mulheres, elas têm o mesmo grau, assim, que um homem, né? Então, mulher, obviamente, mulheres que, por mais que seja mulher ou homem, tem que ter esse perfil que eu falei de saber da teoria, ser racional. Isso diferencia a pessoa dentro de uma obra, né? Então, independente de se você é homem ou mulher, isso não se difere. Legal. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os meus convidados. O que não te contaram na graduação e na prática é importante eles saberem? Olha... Que a teoria é uma coisa. Sim, sim. E a prática, a gente sabe que é completamente outra. Olha, Thiago, tem inúmeras coisas que não falam na faculdade que a gente aprende na vida, cara. Na faculdade não ensinam você as coisas básicas, vendas, né? Não ensinam isso. Eu acredito que, pelo menos para tentar preparar um profissional, um aluno para um profissional, ele tem que saber vender. E isso eu senti falta. Quando eu, obviamente, eu trabalhei, né, registrado, né, numa construtora, e depois eu fui empreender. Eu não sabia vender, cara. Então, e é uma coisa tão simples. A gente, por exemplo... Poxa, para você estar aqui hoje, você vendeu uma ideia para sua esposa que você ia gravar aqui, fazer uma entrevista. Então, a gente indiretamente a gente acaba vendendo alguma coisa até quando está conversando. E isso eu não tinha claro, né? Então, tive muita dificuldade em coisas básicas. A gente é tão focado ali no racional, em cálculo, que a gente acaba e sistemáticos que a gente acaba até esquecendo essa questão essa questão pessoal de você estar ali conversando, enxergar mais o próximo ali, porque fora vendas, poxa, eu tenho aqui vários livros que eu li de vendas, psicologia, análise corporal,
Poxa, cheguei até a fazer uma palestra de vendas. Aí você imagina, poxa, como é que um engenheiro vai estudar vendas? A gente não imagina isso na faculdade. Mas, cara, no mundo assim, você, né, quer dizer, eu digo na área de construção, em qualquer área, né, você tem que saber vender. Então, eu acredito que esse tópico específico, vendas, é uma coisa que não é passado na faculdade, e isso é muito importante. Você tem que saber se vender para o teu cliente, né? Você tem que saber mostrar a sua ideia, que você consegue resolver. O cliente, ele sai lá do conforto dele, da casa dele, para ir até você, porque ela quer que um problema seja resolvido e remunere você. Só que você tem que vender, não adianta nada você ser um ótimo profissional, o cara mais inteligente do mundo ali, mas ele não sabe vender a ideia dele, não ser um vendedor. Isso não adianta nada você ser um Einstein, ser extremamente inteligente, mas você não saber vender isso que você sabe, né? Então isso daí conta muito. Onde que você acha que foi o pulo do gato na sua profissão? Porque quando você se formou, leva um tempo para você virar essa chave e falar assim, eu comecei a acertar na minha profissão exatamente nesse momento. Quando que você acha que aconteceu isso? Olha, quando eu comecei a ver que, justamente puxando esse tópico anterior, a gente pensa, né, acho que em qualquer área também, né, ou não, mas tem pessoas que acham que você estuda a faculdade, acabou, você não vai precisar estudar mais, é aquilo que você vai ter para a vida e vai ter salário, é um salário alto quando termina a faculdade e a vida que segue, enfim. Mas não é bem por aí, né? Então, o pulo do gato que fez eu me diferenciar, cara, é leitura, conhecimento. Uma coisa que eu aprendi com uma pessoa, quando eu estava fazendo um curso qualquer no Senai, eu sempre estou lendo um livro, fazendo um curso, o caminho do conhecimento, ele é um caminho sem fim. Poxa, isso daí entrou como uma bala, assim, realmente. Eu falei, não, realmente isso daí você tem que estar sempre se atualizando, até em questão, fora essa questão de livros aí para crescimento pessoal, né? Se atualizar na sua área, porque obviamente sempre vai estar acontecendo algo novo, né? Então é aí que você se diferencia. E demorou um tempo. Eu apanhei muito para saber que esse é o caminho. Você sempre está ali se atualizando, estudando, não só vendo questão até da sua área, ver outras áreas. Poxa, eu esqueci de citar. Marketing, eu acho que também era uma outra marketing é uma outra área que deveria ter lá na faculdade para qualquer curso, porque o marketing é um setor importante dentro de uma empresa, né? Vendas é um setor muito importante dentro de uma empresa, né? Então são coisas que assim você tem que estar aberto ali para aprender outras coisas também e ter em mente que você sempre vai estar ganhando conhecimento, nunca você perde nada. Se você olhasse para trás, né, nesses anos seus de experiência, você faria algo diferente? Nada, cara. Fazia tudo de novo. Sem tirar nem pôr, eu faria a mesma coisa, cara. Eu acho que tem muita coisa que eu aprendi errando, né? Então, tem muita coisa que eu sei hoje também, porque eu passei por alguma coisa, né? Então, às vezes, é aquele ditado, né? Tem males que vêm pro bem. Então, tem coisas que a gente até pensa, né? Que acontece na nossa vida que, poxa, se eu tivesse feito assim, assado, eu acho que não. São momentos, né? Eu acho que até entre a questão de religião, universo, de você ter que passar por aquilo mesmo. Para você saber lá na frente o que né, ter passado por isso. Uma coisa que eu ouvi até, cara, não é só de faculdade, poxa, às vezes a pessoa que está do seu lado, ela vai te falar uma coisa que vai mudar, assim, vai virar a chave na sua vida. Uma vez, no meu primeiro emprego, uma pessoa que eu trabalhei numa concreteira, né, de laboratorista, né, e era uma concreteira e tinha um setor dentro da concreteira que o rapaz arrumava os caminhões. Então eles não terceirizavam a mecânica, tinha um setor lá.
E o mecânico falou, cara, ele tinha acabado de levar um esporro do chefe dele, né? Ele falou, cara, fica a dica para você aí, menino. É o cara com muito mais idade. Você, por mais que você tenha idade, você sempre vai engolir um sapo. Isso entrou em mim de uma maneira, Thiago, que assim, não é tudo que a gente quer, não é tudo que a gente... A vida não é um mar de rosas, né? Não é tudo da forma que a gente quer. Às vezes você faz um projeto, você faz tudo da maneira sistemática, mas vem o acaso, que a gente chama na matemática, que é o improvável. Vem uma coisa que muda totalmente. Então a gente tem que aprender a lidar com os momentos bons e ruins. Eu acho que se eu não tivesse passado por momentos bons e ruins, eu não seria o Roger que sou hoje. Eu gosto de fazer um exercício com as pessoas que eu convido, porque esse exercício é legal. Eu tenho 17 anos e bateu em mim aqui a vontade de ser um engenheiro. Queria que você me contasse o passo a passo. Bom, primeiramente, pelo que eu entendi, a graduação não tem como correr. Certo ou não? Não tem como correr, tem que estudar. Tem que estudar. E depois, como é que funciona? Queria que você me mostrasse aí um possível caminho, pela sua visão, para eu me tornar aí um engenheiro. Como que é? Bom, tendo o pressuposto que você é uma pessoa, né, com esse perfil, de saber lidar sob pressão, racional, gostar de exatas, você tem que se encaixar, né, no perfil de serviço que você acha que, sendo assim, né, uma pessoa com essas bagagens, você ajudaria uma equipe crescer, né? Então, não só dizendo em construção civil. Bom, se a pessoa tem familiaridade com trabalhar com empresa, equipe, com metas, poxa, engenharia de produção, né, eu acho que eu estou falando de uma maneira genérica, né? Mas é bem por aí. Até porque, não te cortando, mas o engenheiro civil, que é o seu caso, ele pode tanto ser empreendedor, sim, como ele também pode ir para uma construtora, ele pode migrar também trabalhando para uma empresa. Sim, exatamente. Correto? Sim, ele pode... Tanto o engenheiro civil, ele pode ser o rapaz ali que está em obra, ele pode ser o rapaz que está ali no escritório fazendo projetos, né? Ele pode ser o cara que só mexe com orçamentos. Então o engenheiro civil não necessariamente é só obra externa lá no... É um leque, né? Engenharia é um leque. Você pode ser especialista em prédios, especialistas em pontes, especialistas em fissuras, trincas numa obra, né? Você pode ser um engenheiro calculista, um civil calculista, né? E é projetista também, né? Então tem um leque aí que você pode ir até... A faculdade de engenharia civil, ela dá ali a vara, vamos dizer assim, o pescar você vai vendo na prática, na profissão, né? No que você se enquadra melhor. Mas dizendo de engenharia como um geral, né? Tem inúmeros em engenharia, né? Então você tem que, obviamente, estudar, né? Todos. Essa fase de 17 anos é uma fase muito difícil, porque você deixa uma parte ali de adolescente, criança e vira um adulto realmente. É ali que você... isso que eu até não li num livro, né? Que é o ponto de inflexão, uma decisão que vai mudar a sua vida, né? Então é algo que tem que ser levado a sério. Então você tem que procurar saber em qual área, em qual tipo de engenharia que você pode resolver o problema, sendo uma pessoa ali racional, sensata, né? E toda aquela bagagem que eu falei há poucos. Idioma tem grande relevância em engenharia? Idioma inglês ou espanhol? Sim, tem. Eu já trabalhei em obras que eu lidava com pessoas de fora, né? Infelizmente, tem pessoas que vêm para o Brasil, é um país que ele abraça muitas pessoas, né? Então, eu trabalhei em obras que veio pessoas aí trabalhar que eram pessoas de outros países, né? Que até países assim refugiados, né? Infelizmente.
E, bom, essas pessoas não falam tão bem o português, né? Então, eu já trabalhei em obras que eu tive que falar um pouco do inglês ali. Eu falo inglês, né? Mas eu tive que falar o inglês com alguns ajudantes africanos. E, por incrível que pareça, eles são extremamente inteligentes, mas eles vêm, né, por conta de serem refugiados, países com guerras, né, vamos dizer assim, de tribos, né? Enfim, tem todos os problemas dentro do país, mas eles vêm para cá e eles ainda não sabem falar a questão do português, mas precisa, então tem um porquê ali de você também estar usando o inglês para tentar facilitar para eles. Mas também tem empresas que não só atuam aqui no Brasil, né? Eu digo de outras pessoas aí, de outros engenheiros que trabalham em empresas multinacionais de engenharia, né? Até anteriormente a empresa top 1 do Brasil era a Odebrecht, né? Então era uma empresa que fazia obras em outros continentes, África, aqui também na América Latina. Então profissionais aí têm que estar preparados, né, a falar a língua mundial, que é o inglês. Você citou um bom ponto, porque eu queria entender assim, um engenheiro que se forma no Brasil, ele tem mar aberto para atuar como engenheiro em outros países? Não. O engenheiro civil, a minha área, quando você sai daqui, você não é engenheiro civil em outro país, né? Cada país tem sua peculiaridade, né? Acaba que você indo para outros países, você tem que se atualizar, né? Tem outros fatores, né, que aqui no Brasil não tem, que é questão de terremoto, vulcão, né? Então tem todas essas matérias que aqui nós não temos isso, né? Então, tem até amigos que foram para outros países e tiveram que se atualizar ali, estudar. Obviamente não vão fazer 5 anos de engenharia lá, mas vão fazer matérias que eles acabam atualizando o certificado para engenheiros lá, né? Mas o inverso também? Um engenheiro nos Estados Unidos consegue atuar no mercado brasileiro? Aí ele consegue. É mesmo? Aqui no Brasil não tem tanta peculiaridade como lá fora. Aqui você acaba, eles vindo para cá, eles acabam sendo engenheiro civil, bem até como mais completo. Pelo menos para engenharia civil é isso, né? Entendi. E você acredita que seja uma profissão muito concorrida? Olha, sim, é uma área que a construção em si, ela ergue a economia de qualquer país, né? Não só a construção civil, mas automobilística, mas grande maioria das áreas que levantam um país, a economia de um país, a construção, mundialmente é isso, porque gera emprego, moradia, gera também investimentos, né? Fora a questão tem toda essa questão de ações, investimentos, bolsa, né? Então tem toda uma, vamos dizer assim, não vou dizer um custo, né? Mas envolve muita questão de economia, vamos dizer assim, genericamente, essa área de construção, né? Tanto para a pessoa que compra, para que constrói, que investe, então é uma área que acaba ajudando a levantar a economia de qualquer país. Como é que você vê o futuro dessa profissão? Olha, em muitos países, hoje, né, hoje o mundo está bem assim volátil, né? Então tem muita tecnologia. Ainda a construção civil aqui no Brasil é um pouco arcaico. Muita coisa que você fazia há 20, 30 anos atrás, você ainda continua fazendo hoje, né? Mas essa área ela vem crescendo muito, tem bastante materiais que englobam ali tecnologias. O Brasil ainda está engatinhando nisso, né? Está se deixando mostrar ali, está se deixando usar isso em obra aqui, né? Lá fora, hoje lá fora tem sistemas construtivos que levantam casas em poucos meses. Aqui, assim, ainda tem muita coisa a aprender com que tem lá fora, né? No Brasil ele é um pouco arcaico, né? Se bem que tem muita empresa aqui, né, de química, né, que
ajuda com o crescimento de alguns materiais, implementar no mercado brasileiro, mas ainda está engateando, nada se compara com os outros países aí. Tenho amigos que, poxa, estão nos Estados Unidos, que a pessoa tem a casa ali, vai se mudar para um outro lugar, ela coloca a casa num caminhão ali, levanta no muque e leva a casa embora. Uau. Aqui a gente não tem isso, né? Tem hoje também a tecnologia de você ter uma construção com impressora 3D, né? Então, já vi startups aqui no Brasil, né? Querendo implementar isso aqui, né? Só que ainda o Brasil ele ainda é um pouco ali, vamos dizer assim, arcaico, né? Genericamente. Eu inclusive vi uns modelos de casas pré-moldadas que a parede já vem pronta, tudo já vem pronto, você só vai encaixando, né? Sim, tem casa... Só vai encaixando e já está pronto. Isso, aqui tem... Isso, não te cortando, mas isso também se aplica inclusive a edifícios também. Eles levantam o edifício já quase que pronto, só vai encaixando, parecia aquele monta-monta. E parece um Lego. Parece um Lego, exato. Parece um Lego. Tem vídeos, né, poxa... eu já vi vídeo do pessoal da China montando o prédio em menos de um mês. Uau! E assim, pra gente aqui, poxa, no mínimo um ano. É bloco com bloco. Tem alguns métodos construtivos que ainda aceleram, mas nada se compara como eles, né? E é isso que eu falo, assim, essa é uma área que sempre está crescendo, né, mundialmente, né? Só que o Brasil ele ainda está aprendendo a introduzir a tecnologia nessa área, mas ainda continua ali com o pessoal ali seguindo o que era 20, 30 anos atrás, né? Não tira o mérito, tem empresas aqui no Brasil que implementam tecnologia, sim, mas aos poucos, né, que vão colocando em prática. Mas isso é tudo bem-vindo. Se você pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar para o Roger lá de 18 anos, o que você falaria para você? Poxa, boa pergunta, hein, cara? Voltado, lógico, na questão profissional. O que você falaria para você? Olha, foca nos estudos. Foca nos estudos que vai dar tudo certo. Foca nos estudos. Acho que eu falaria isso para mim. Porque quando você está com uns 18 anos, como eu falei nos tópicos anteriores, você está ali num ponto de inflexão, você está ali para decidir um rumo para a sua vida, né? Um norte, né? Então, o caminho ali, o estudo nunca é perdido, cara. Eu volto a dizer o que eu aprendi com aquele rapaz que falou no Senai, o conhecimento nunca é perdido. Então, foco no estudo. Legal. Pra gente fechar, queria agradecer, tá? Por esse bate-papo. Que isso, cara. E queria que você deixasse um recado, cara, pra galera que sonha em ser um engenheiro civil. Fica à vontade. Bom, como essa pergunta que o Thiago fez há pouco aí, o que eu faria é focar no estudo, ser centrado, né? E realmente aí tentar ser o diferencial, né? Não ser mais do mesmo, né? Procurar aí ser um profissional diferenciado, né? Um profissional que não quando é colocado em qualquer equipe, qualquer área, qualquer empresa, é o profissional que tem um domínio. Quando acontece alguma coisa, algum problema, porque a gente resolve problemas, basicamente. É esse profissional que vai ser procurado e vai ser diferenciado e vai resolver as coisas. Mestre, mais uma vez, obrigado por esse bate-papo. Valeu você, Thiago. Obrigado mesmo pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive aqui no rodapé vai ficar aqui o Instagram do Roger para a galera te procurar, sanar dúvidas, se quiser tirar algum tipo de explicação ou detalhe, fique à vontade de procurar o Roger. Não vou deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um comentário, compartilhem com todas as pessoas que vocês acharem necessário, que sonhem ser aqui como um grande profissional em engenharia civil. E quero também pedir para vocês seguirem a gente no Instagram.
Semanalmente lá, trago conteúdos, insights e algumas ideias bacanas que eu compartilho lá. Thiago Fidelis, com 2 S no final. Mestre, agradeço você de novo. Que isso, foi um Thiago, prazer tamo aqui aí, no nosso cara. bate-papo. Precisar, tá bom? tamo aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. É isso aí, Rojão. Cortou? Mandou brasa, hein, cara? Tirou de letra, cara.